Partido dos Trabalhadores vai entrar com pedido para que a CPI da Petrobras inclua o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso na investigação. A decisão foi anunciada pelo líder do PT na Câmara dos Deputados, Cibá Machado. Se em 96, 97 tivessem investigado e tivessem, naquele momento, punido, nós não teríamos o caso desse funcionário da Petrobras que ficou durante mais de 10 anos, mais de 20, quase 20 anos, praticando atos de corrupção. Vila. Olha, a presidente mentiu. Então vamos dar o nome aos bois. Ela mentiu. Ela está fazendo, ela sabe, conhece a refinaria que ela autorizou de Passadil uma compra. Ela conhece todos os escândalos do roubo, do assalto da refinaria Brilhem. Portanto, ela está mentindo. Ponto 2. Se ela sabe de fatos anteriores e não fez nada, de governos anteriores, ela prevaricou, cometeu mais um crime. Terceiro, qualquer idiota, desculpe usar essa expressão, mas qualquer idiota sabe que é aquela história do batedor de carteira, que bate carteira, sai correndo e grita, pega o ladrão. O ladrão tem nome. Eu já disse aqui 500 vezes quem é o chefe dos ladrões, né? É aquele que você já sabe. Então, a questão toda é o seguinte, você quer desviar da questão central, eles querem, eles desejam desviar. A CPI vai ser instalada quinta-feira. Ao mesmo tempo, nós teremos a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que diz que houve um assalto à Petrobras. Vamos ver a denúncia. Então, nós temos duas coisas. Um processo no campo, na segunda turma do STF, não vai ser o plenário, a segunda turma, que só tem 4 membros no momento. No outro, o que vai ser a CPI. A grande questão é que não há, na história da humanidade, e a presidente sabe, ao menos isso ela sabe, um escândalo da magnitude, de valor e no tempo, que é o escândalo Petrolão. Portanto, não minta, a senhora não minta, nem o seu antecessor, que é o seu criador. São 2 mentirosos. Eu não sou idiota, eu não sou banana, e eu quero um dia que tenha justiça no Brasil. E vocês vão ser responsabilizados. Pode não ser por esse STF de fancaria, que muitas vezes é de fancaria, mas serão responsabilizados pela história. O dólar fechou o dia estável depois de atingir a maior alta dos últimos 10 anos. O mercado reagiu à fala do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, sobre intervenção no câmbio. Nós estamos com a intenção de fazer alguns ajustes, começando no PIS/COFINS. Parte dessa mudança começa com a estabilização fiscal. Nós não podemos ter a dívida crescendo, não podemos ter acúmulo de déficit. Esse é o ponto número 1. Hoje, pela 8ª semana seguida, o mercado financeiro revisou para baixo a previsão do PIB. A economia deve encolher 0,5% este ano e a inflação pode atingir 7,33%. O dólar alto não mexe um pouquinho também com alguns produtos brasileiros, como o trigo, por exemplo? Claro. Há um processo, claro, você incentiva as exportações, mas cria problema em relação às importações que ficam mais caras com a séria desvalorização da moeda. Agora, isso não é um movimento de especulação. É um claro sinal que há uma incerteza em relação aos rumos da economia brasileira. O próprio ministro, quando o ministro da Fazenda diz que sempre uma previsão otimista, que vai ter uma recessão, o Brasil vai crescer para trás, portanto não está crescendo, está indo para trás, menos 0,5%, alguns estimam em 1%. E o próprio ministro da Fazenda disse sobre o ano 2014, não foram fechadas todas as contas, que é provável que que o crescimento econômico tenha sido ou zero ou negativo. Se for negativo, nunca na história desse país, desde Deodoro da Fonseca, você teve 2 anos consecutivos de recessão. Isso é um mérito que deve se dar ao presidente Dilma, que é uma excelente gestora econômica. 2 anos que nós andamos para trás. Segundo ponto, a inflação fora da meta. Qualquer um sabe que vai ao supermercado ou que se utiliza de serviços, que dispararam os preços. Você perdeu o poder aquisitivo. Tem uma razão. Não vamos falar que é o imperialismo, hein? Que é a dominação colonial portuguesa, a opressão inglesa, o imperialismo americano, não. É a péssima gestão econômica feita aqui, que nós apontamos durante anos aqui, durante o Jornal da Cultura, a péssima gestão feita. Portanto, a tentativa de ajuste fiscal, eu até entendo o sacrifício do ministro, é tentar pôr ordem na casa desorganizada na gestão Dilma, na primeira gestão Dilma. Ele é isolado, porque ele
gente não conseguiu nomear o presidente do Banco do Brasil, ele, ministro da Fazenda, não designou a presidente da Caixa Econômica Federal, que é uma senhora incapaz, que o governo atual premia os incapazes. Ela foi uma péssima ministra do Planejamento, Miro Belchior, que vai ser presidente da Caixa. E o presidente da Petrobras, que tem uma importância grande, que é o senhor Bendini, amigo daquela senhora Valdirene Aparecida, que ninguém sabe quem era, eu, por exemplo, não sabia quem era, e que até hoje não esclareceu aqueles empréstimos, uma pessoa que devia para o banco. Em suma, é uma situação muito complicada. O ministro vai ficar pouco tempo, não deve ficar muito tempo, porque com recessão, crise política, petrolão, dificilmente sustenta o ministro da Fazenda, que não é petista. A situação econômica é muito grave. O mundo inteiro está desenhando cenário sobre o Brasil. A economia mundial vai bem. A economia americana vai muito bem, a economia alemã vai bem, etc. Vários. O que não vai bem é a péssima gestão, que não vamos pôr culpa lá fora. Nós temos essa mania desde 1500. O problema nosso é a péssima gestão interna. E agora à noite o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, está reunido em um jantar com a cúpula do PMDB, inclusive o presidente do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Eduardo Cunha. O assunto é o pacote de ajustes do governo. Amanhã a Câmara vai decidir se mantém o veto à correção de 6,5% da tabela do imposto de renda. A presidente Dilma Rousseff defende 4,5%. Só uma questão rápida sobre o imposto de renda, que é uma mania brasileira. Tem, desde os anos 70, que começou a Receita Federal se organizou, do século XX, né? Se reorganizou, tinha o SIC antigamente, que é o CPF de hoje e tal. Tem coisas incríveis. A gente paga imposto a mais do que devia e recebe restituição e acha bom. Não, eu não quero emprestar dinheiro para qualquer governo. A gente devia pagar o que deve, né? Então, é uma coisa terrível que tem no Brasil, que você paga mais e depois fica aguardando a restituição. Então, isso é uma das manias nacionais. É jabuticaba, só tem no Brasil. E uma outra, já que falando de receita um dia, aonde está o Fundo 147? Que existiu desde os anos 70, final dos 60, início dos 70, que todo mundo pagava e destinava, era um fundo de incentivo. Eu queria saber aonde foi parar, até eu, que pus no Fundo 147, não sei onde foi parar o dinheiro. Registrar a participação dos nossos telespectadores. Rubens Creveloni, pelo Twitter, Vila disse que Dilma descumpriu promessa de campanha, mas os programas sociais e os empregos continuam todos aí. Pô, é verdade, a economia está bombando, tanto que nós vamos ter recessão esse ano. Depois das mudanças nas regras dos benefícios da Previdência, o governo estuda agora alterar o cálculo da aposentadoria. Nas contas do governo, o fator previdenciário não está cumprindo seu papel. A ideia é substituir o fator previdenciário pelo conceito 85/95, ou seja, para as mulheres, a soma da idade com o tempo de contribuição deve atingir 85 e para os homens, 95. Outras mudanças estão mais adiantadas. Na semana que vem, entram em vigor as medidas provisórias que endurecem as regras para concessão de auxílio-doença e pensão por morte. O tempo de registro em carteira para ter direito ao seguro-desemprego vai passar de 6 para 18 meses. O objetivo é tentar reduzir a rotatividade. Segundo uma pesquisa do DIEESE e do Ministério do Trabalho, entre 2002 e 2013, cerca de 45% dos vínculos de trabalho foram desligados com menos de 6 meses. É o caso dessa loja de material de construção que existe há 26 anos. O dono nunca viu tanta mudança no quadro de funcionários. Na hora de admitir um funcionário, eu vou verificar se em 6 meses ele muda de emprego. Gente, esse funcionário, não, para mim não me serve. Houve uma interpretação da fala do ministro de que que o governo pensa em mexer com o fator previdenciário. Hoje eu ouvi uma entrevista dele que ele falou que não, isso é uma ideia dele, que não é uma proposta colocada na mesa agora, nesse momento. Vila. Sim, e quem defendeu o fim do fator previdenciário na campanha foi o candidato Aécio Neves, e não a candidata Dilma Rousseff. Só se ela está invertendo as bandeiras, como ela já inverteu várias quando ela assumiu, dizendo que quer fazer uma coisa e está fazendo outra. Agora, com relação a que é necessário, como foi destacado, acertar as contas públicas, eu acho que ninguém discorda, porque a primeira gestão Dilma foi um desastre econômico e tal. Agora, especificamente com relação à Previdência, tendo a entender que no Brasil, muitas vezes esses números não revelam que a Previdência faz um papel de renda mínima. Então, por exemplo, a Previdência Rural. Você dá um salário mínimo, funciona como renda mínima. Quantos milhões de pessoas não contribuíram e acabam recebendo a Previdência Rural, tal, que foi criada no final do governo Médici, tal, e se expandiu depois no governo Geisel e chega até os tempos contemporâneos, tal. Ou seja, eu sempre
quando vem esses números, eu sempre desconfio, porque geralmente é quando vem no momento do aumento ou do reajuste, melhor dizendo, do aposentado. Aí desenha-se um cenário catastrófico, aí você justifica um reajuste que é ou igual ou inferior à inflação. É sempre assim, todo ano essa história se repete. Então, é que nós já falamos aqui tantas vezes, vamos diminuir os desvios, vamos diminuir a corrupção que tem dentro da Previdência, né, que nós já sabemos, os auxílios equivocados que são dados, etc. Agora, tem de reconhecer que muito desse prejuízo, vamos chamar assim, deve-se à questão do papel de renda mínima, que é fundamental para o funcionamento de certas comunidades mais pobres do país. Então, é necessário entender que a Previdência é mais... Não dá para comparar com outros países, porque aí vem a maneira de comparar abacaxi com elefante. Não tem nenhuma comparação do Brasil, por exemplo, com a Inglaterra. O papel da Previdência aqui é um, na Inglaterra é outro. Né? Algumas pessoas não entenderam aqui essa questão do 85 e 95. Não é que a pessoa vai aposentar com 85 anos de idade e 95 anos de idade. Precisava dar um exemplo. Por exemplo, você tem 60 anos, não é isso, Vila? Você contribui por 35, quer dizer, começou com 25 anos de idade, você soma 60 com o tempo de contribuição 35, dá os 95. É a idade com então, você vai aposentar com 60 60 anos. É isso, né? Isso é o tempo de contribuição. É o tempo de contribuição mais a sua idade. Mas eu acho que tem uma coisa, William, que precisa ser modificada também. Por exemplo, eu estou vendo muito, na área do judiciário, desembargadores em pleno vigor, com grande competência, juízes em grande competência, e até ministros do tribunal, dos tribunais superiores, ainda no vigor da sua força física, com conhecimentos que adquiriram, com cultura que adquiriram, que já tinham e aprimoraram, de repente se aposentam com 70 anos, porque é compulsório. Eu acho que se ele tiver condições e for provado que ele está no pleno exercício, que ele tem toda a capacidade para continuar, ele não tem que se aposentar aos 70 anos. Mas aí tem a PEC justamente da Bengala, que ironicamente chamada assim, né? Que vai até 75, né? Pois é, eu acho que tinha que ter o seguinte, olha, na medida da sua capacitação. Como é para motorista hoje? Você, quando tem 70 anos, você pode tirar a sua carta, mas aí você tem que fazer um exame, você tem um prazo menor, você vai ter que fazer outro exame dentro de 1 ano, não é mais 4 anos como para os outros. Eu acho que é assim, um desembargador de 70 anos, ou um professor universitário de 70 anos, no pleno vigor de suas atividades, ele não precisa se aposentar como Só uma questão bem rápida sobre isso, justamente reforçando isso daí, claro. Porque no caso do Supremo, que a gente viu, acompanhou, né? Os ministros que saíram, Carlos Aires Brito, recente, por causa da expulsória, ele estava em pleno vigor, inclusive está advogando e tal, né? Então, os 75 seria uma opção. Se a pessoa já contribuiu e quer sair antes, já tem o tempo, saia. Mas não que seja obrigado a sair. Então, porque foi evoluindo os ganhos da medicina. Agora, há um argumento contrário a isso, que me falaram, inclusive, essa semana, que eu conheço, que é a questão da rotatividade, da renovação. Né? Que precisa renovar os quadros, porque você petrifica, etc. Mas o Brasil é um país grande, a nossa pirâmide etária foi mudando também. Antes ela era assim, hoje não, né? Hoje nós temos não é uma população tão jovem, tão dominante na composição da população brasileira. Mas existe essa questão que muitas vezes é injusto uma pessoa que está no pleno vigor, está trabalhando muito bem, ela é obrigada, porque ela não pode continuar no exercício da função. O Brasil ainda não se manifestou sobre a prisão do prefeito de Caracas. Hoje, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, cobrou uma posição do Palácio do Planalto. Na Venezuela, o dia foi de novas e violentas operações contra adversários do governo. A população protestou. O Brasil não se manifestou. Hoje, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, questionou pelo Twitter. Até quando o Brasil vai ficar calado sem reagir a isso? Não dá para os países democráticos assistirem a isso de braços cruzados, como se fosse normal prender oposicionista, ainda mais detentor de mandato. Antônio Ledesma e o dirigente de oposição, Leopoldo Lopes, preso há 1 ano, foram responsáveis por organizar as manifestações contra a inflação anual de 64%, a falta de produtos básicos e a alta criminalidade. 43 pessoas morreram durante os protestos. Ô, Vila, o governo brasileiro deve se posicionar nesse caso da Venezuela? Deveria. Dificilmente fará, porque é um governo comprometido com a barbárie dessa coisa chamada... que é uma coisa, bolivarianismo. Note, a Venezuela faz parte do Mercosul. Recorde-se, quando o Paraguai cumpriu a sua Constituição, houve impeachment do presidente sem qualquer problema no Paraguai. Eleições para presidente, o ex-presidente depois que tinha sido empechado a presidência acabou sendo até eleito senador, tudo seguiu a vida no Paraguai. O que o governo brasileiro fez junto com a Argentina? Suspenderam 1 ano o Paraguai do Mercosul para que pudesse entrar a Venezuela, né? Que o Senado paraguaio era contra.
entrou a Venezuela, o Paraguai voltou, tal. Que situação nós vivemos? Graves violações de direitos humanos, de organização, da liberdade de organização, manifestação de opinião na Venezuela. Posição do governo brasileiro, silêncio. Isso não corresponde à nossa Constituição. Isso é grave, é muito grave. Nós temos de exigir que a presidente, ao menos, fale alguma coisa em defesa das liberdades. Ou ela simpatiza, gostaria que o Brasil fosse uma Venezuela. Nós não. Nós queremos que o Brasil seja como é, em defesa das liberdades que está na nossa Constituição, os direitos humanos também. Clima de festa e de desconfiança na recepção aos novos alunos da Faculdade de Medicina da USP. As denúncias de violência sexual, agressão física e humilhações que ocorreram dentro da universidade preocupam os recém-chegados. Marco Antônio Villa, boa noite. Boa noite. Estamos vendo aí essa recepção, boa recepção, mas é porque a mídia está em cima desses casos. Claro. Agora, quando a gente acompanha reportagens como essa, os pais assustados e as universidades não tomando conta dos seus alunos, professores, instituição em si, parece que é terra de ninguém, né, Villa? Infelizmente, alguns campos universitários é terra de ninguém, vale tudo. É a casa da mãe Joana tal. Sob o argumento da autonomia ou do que tudo pode, não há o exercício da autoridade acadêmica responsável pela ordem existente no campus universitário. No caso especificamente da Faculdade de Medicina da USP, os acontecimentos relatados foram trágicos, recentes. Parte dessa recepção só está ocorrendo dessa forma por causa das denúncias. Se não, continuaria o mesmo. E há casos graves ocorrendo no interior, na USP Ribeirão Preto, medicina também, relatado nos jornais no final de semana, caso de estupro, por exemplo, feito por um ex-namorado de uma aluna do mesmo curso, e, pelo que eu li, com absoluta omissão das autoridades universitárias de lá. Portanto, esses fatos se repetem. O caso de Adamantina agora, que é uma outra instituição, evidentemente, também é muito, mas muito grave. E isso tem de acabar. Agora, tudo isso ocorre por causa, de um lado, da impunidade. Não há efetivamente ação em relação a esses criminosos, porque quem joga essas coisas igual a Adamantina é criminoso e tal. Segundo, há um corporativismo dentro da universidade para que esses assuntos fiquem na esfera da universidade, evitando que transcenda o campus e tal. E isso é muito ruim. Tem dois combates, contra o corporativismo e contra a impunidade. Sim. Policiamento dentro da faculdade, você acha que é hora de repensar isso? Não, em relação à questão dos calouros, não, né? Eu sou contra todas essas coisas com calor e tal. Quando entrei no meu curso de História, não teve nada disso, graças a Deus, tal, porque eu não gosto disso. Agora, eu sei que é uma espécie de rito de passagem, um antropólogo diria isso, mas eu não acho legal isso. Agora, com relação especificamente a calorada e a questão da polícia, não. Agora, há uma outra discussão em relação à cidade universitária da USP, especificamente, os graves casos que ocorreram lá de assaltos, de assassinatos dentro do campus, aí é uma outra discussão que não casa bem com essa discussão da calorada, né?